em nome do Europlanet de Madeira, dou as boas-vindas a esta sessão de análise ao discurso do Estado da União, que foi preferido esta manhã pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A Presidente preferiu, fez o discurso aos europeus e perante o Parlamento Europeu, o seu primeiro discurso sobre o Estado da União neste seu segundo mandato e que definirá o rumo para o futuro da União Europeia. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Patrícia Serrão, sou gestora do Eurodirect e estarei acompanhada ao longo desta sessão pelos nossos convidados especiais, o Alexandro Palmero, que é ex-funcionário do Serviço Exterior da União Europeia, e pelo Nuno Gama de Oliveira Pinto, que é vice-presidente da Eurodefense e professor universitário, a quem aproveito desde logo para agradecer a presença. Gostava então de começar esta análise e saber a vossa opinião, tanto do Alexandre como do professor Nuno Gama Pinto. Podemos começar, se calhar, pelo Alexandre e exatamente também sobre a frase de abertura do discurso. A frase foi a seguinte: a Europa está a travar um combate. Acho que nunca tivemos uma frase tão impactante nestas aberturas do discurso sobre o Estado da União. A Presidente até inclusive referiu que não saberia se haveria de começar o discurso com um diagnóstico tão sombrio e até fez uma reflexão que nós europeus não estamos habituados, nem estamos à vontade para falar nestes assuntos, porque a nossa essência, a essência do projeto europeu, assenta neste projeto de paz. Mas temos que mudar porque o mundo também está diferente e é um mundo implacável. A minha pergunta vai neste sentido. A Europa sempre teve desafios e nós há bocadinho já estivemos a falar um bocadinho sobre eles, a questão do Brexit, da pandemia, do Covid-19. Pergunto se hoje os desafios com que a Europa se defronta são mais urgentes e mais desafiadores que os desafios do passado. Alexandre? Sim, obrigado. Obrigado, um saludo para todos e obrigado também por convidar-me a essa sessão de análise de um discurso sobre o Estado da União que não foi rotina, não foi muito diferente do passado. Como estávamos a dizer antes, os problemas e as dificuldades para a Europa desde 2008 não faltaram seguramente, mas eu acho que a grande diferença é que até este ano o ordem mundial não estava tão ameaçado e não estava tão, como se diz, posto em discussão, como está sendo agora. O perigo é claro, real, de um lado da agressividade da Rússia, mas também da verdadeira filosofia da União Europeia, que foi sempre um ordem livre, aberto, paz, dentro das regras de estruturas internacionais. Estamos a ver que essas estruturas internacionais estão a ser undermined, como é que se diz, atacadas por muitos atores e que eu diria dois, mas quase três deles estão sentados no Conselho de Seguridade da União Europeia como membros permanentes. Ou seja, quem está a atacar o ordem mundial não é só a China, não é só a Rússia, mas também os nossos amigos americanos. Então o contexto foi muito diferente. Contexto também difícil para a Presidente da Comissão Europeia, que está a passar um momento muito complicado dentro do seu partido, do EPP, pessoalmente, quando está a ser posto em jogo o seu papel dentro da União Europeia, pelos lados direito e esquerdo do Parlamento, mas também pelo cidadão europeu, porque vimos nestes dias sair uma sondagem que diz que mais dos 50% do cidadão europeu gostariam que ela voltasse para casa. Então, o contexto é muito difícil para ela. No entanto, a primeira frase, que agora chegamos à pergunta, desculpem para demorar, no entanto, eu acho que a análise da von der Leyen
sobre a situação atual da Europa estar ameaçada foi muito lúcida, foi muito correta. Não acho que foi alarmista, no sentido de que é absolutamente a verdade que estamos nessa situação. Havia drones russos a entrar na Polônia, o avião da von der Leyen, mesmo a semana passada, parece que perdeu o GPS por interferência do lado russo, que depois descobriu que isso era uma coisa normal, mas não é normal que esta seja uma coisa normal. Ou seja, o contexto é complicado e a von der Leyen foi, eu acho, quizás a parte mais lúcida e mais determinada do seu discurso. Professor Nuno? Bom, eu queria começar por agradecer, obviamente, digamos, o convite da Europe Direct da Madeira. É sempre um prazer. No ano passado, como estávamos a referir, tive a oportunidade de estar precisamente aí, no Funchal, na Assembleia Legislativa Regional, para celebrarmos então o Dia da Europa, no dia 9 de maio, não é? Agora à distância, digamos online, mas é sempre um prazer participar, digamos, nestas iniciativas, que felicito claramente, digamos, a Europe Direct da Madeira por realizá-las e por ter, digamos, esta qualificada participação, quem agradeço, obviamente, digamos, também a presença e fico à disposição se sempre quiserem colocar, digamos, algumas questões. A doutora Patrícia já referiu, eu sou professor, portanto, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, sou também vice-presidente da Eurodefense, a Europe Direct da Madeira tem os meus contactos, portanto, ficam à disposição, efetivamente, digamos, quer nesta sessão, quer eventualmente, digamos, para ocasiões futuras de todos os participantes. Indo diretamente à questão que colocou, que é uma questão pertinente, digamos, qual é o primeiro impacto que este discurso sobre o Estado da União teve? É um discurso, na minha opinião, realista. Aliás, ele não é, francamente, a Presidente da Comissão Europeia não podia começar de outra maneira. Começou por falar, obviamente, da situação que a Europa, e estamos a falar da Ucrânia, é a Europa, que a Europa está a viver. De facto, a situação que a Europa está a viver há mais de 3 anos não lhe deixa, inclusivamente, digamos, muito espaço para uma abordagem diferente. Ela foi assertiva e eu tomei algumas notas, porque acompanhei com muito interesse o discurso sobre o Estado da União e queria partilhar aqui convosco, digamos, 2, 3 frases que ela referiu e que me parecem paradigmáticas. A primeira, ela referiu que esta guerra, a tal guerra na Ucrânia, esta guerra é a guerra da Rússia e é a Rússia que a tem de pagar. Eu acho que não podia ser mais clara. De facto, a guerra é na Ucrânia, mas é a guerra da Rússia. A guerra da agressão da Rússia. A Rússia é o agressor, a Ucrânia é o agredido. Sobre isto, acho que julgo eu que não sobram dúvidas. E ela faz esta analogia para referir, e no meu entender muito bem, que a União Europeia, no seu conjunto, querem ajudas militares, querem ajudas financeiras, já transferiu para a Ucrânia cerca de 170 mil milhões de euros. 170 mil milhões de euros. Portanto, esta verba compara, e eu julgo até que de uma forma esclarecedora, com aquelas questões, com aquelas observações que muitas vezes são feitas pela atual administração norte-americana, quando refere que os Estados Unidos têm suportado, em grande medida, o esforço de guerra na Ucrânia. De facto, assim não é, e de facto a União Europeia, aliás, de uma forma perfeitamente, digamos, clara e de uma forma perfeitamente assertiva, tem efetivamente feito um esforço muito grande, a União Europeia no seu conjunto, nos 27 Estados-membros, e por isso a Presidente da Comissão Europeia referiu, e muito bem, estes cerca de 170 mil milhões de euros em ajuda militar e ajuda financeira à Ucrânia. Estamos a falar, obviamente, de uma verba muito significativa, necessariamente, digamos, é uma verba diferente de aquela que foi, inclusivamente no passado, transferida pela anterior administração norte-americana, pela administração Biden, sem dúvida nenhuma, mas aquele quadro que os Estados Unidos estão a fazer todo o esforço financeiro e a Europa pouco ou nada está a fazer, não é verdade. A União Europeia tem feito nos últimos anos um esforço financeiro, um esforço militar muito significativo. Estamos a falar de contextos diferentes, estamos a falar de valores diferentes, obviamente com os Estados Unidos, mas não se pode efetivamente de ânimo leve referir que os Estados Unidos estão a suportar e a União Europeia está a beneficiar. Não é assim. A União Europeia, efetivamente, digamos, este valor deixa claro, cerca de 170 mil milhões que têm sido transferidos para a Ucrânia em ajuda militar e ajuda financeira.
Depois há outro caso, e eu peço desculpa por me estar a alongar, mas eu gostaria muito de referir, que tem muito a ver com este. Quando nós estamos, inclusivamente, digamos, a comparar o esforço de guerra, o esforço financeiro e, inclusivamente, digamos, às vezes, digamos, estes desfazamentos ou estas diferenças de opiniões entre aquilo que se passa na Europa e qual é a leitura feita pela atual administração norte-americana. E a Presidente da Comissão Europeia refere também o seguinte: as imagens do Alasca não foram fáceis de digerir. As imagens do Alasca, bem entendido, a reunião entre Donald Trump e Putin. Ela própria assume, em nome da Comissão Europeia, em nome, obviamente, digamos, dos vários Estados-membros, que as imagens do Alasca, portanto, da cimeira Estados Unidos-Rússia, não foram fáceis de digerir. E, de facto, não foram. Parece-me que foi muito clara. Na minha opinião, ponho o dedo na ferida. E é efetivamente, digamos, um assunto que nós, europeus, devíamos efetivamente, digamos, ter isso em conta e avaliarmos até que ponto é que esta cimeira que decorreu não há muito tempo, portanto, no Alasca, produziu ou não produziu, digamos, algum resultado concreto. As imagens estão à vista, as imagens do que se passa em Kiev estão à vista, as imagens da entrada dos drones na Polónia estão à vista. Portanto, era importante saber qual é o resultado palpável que essa cimeira entre Trump e Putin, no Alasca, produziu. Por isso, ela refere, e bem, as imagens do Alasca não foram fáceis de digerir. Por último, só para desviarmos um pouco o foco da Europa, mas tem implicações e tem impactos muito grandes na Europa, que é a situação do Médio Oriente, e ela refere também de uma forma muito assertiva e muito clara que a fome não pode ser uma arma de guerra. Isto referindo, obviamente, digamos, à situação que se passa em Gaza e, inclusivamente, levanta a hipótese de vir a ser aprovado pelos 27 Estados-membros, digamos, num pacote de sanções contra Israel, que pode eventualmente passar entre a União Europeia e Israel. Eu acho que estas três frases, se quiserem, estas três posições, só por isso vale claro a pena este discurso do Estado da União. Foi um discurso longo, eu retive estas três posições, assumidas de uma forma corajosa e de uma forma assertiva. Agora, honestamente, falta fazer muito, acho pelas próprias palavras dela, falta fazer quase tudo. Uhum. Tocou aqui em três pontos essenciais. A questão do presidente dos Estados Unidos da América em relação às ajudas que foram feitas por parte da América, e aqui até podíamos entrar pela questão da desinformação, falou das ajudas e depois também um bocadinho da questão de Gaza, mas eu ia entrar aqui um bocadinho pela questão das ajudas. A União Europeia tem pautado pela sua resposta à agressão da Rússia à Ucrânia, e a Presidenta também aqui apontou a questão da recusa do diálogo de Putin em dialogar com o Presidente Zelensky, e apontou aqui o avanço para o 19º pacote de sanções à Rússia. A Comissão propõe aqui usar os saldos associados aos ativos russos que estão imobilizados nos bancos da União Europeia para conceder à Ucrânia um empréstimo que será destinado às reparações. E pergunto-vos, esta é uma boa solução para responder às críticas que a UE estaria a usar o dinheiro dos contribuintes europeus para suportar os custos desta situação? Quer que eu responda? Sim, pode responder. Essa questão que coloca tem claramente a ver, digamos, com aquela posição que ela assumiu, que a Presidente da Comissão Europeia assumiu, e bem, que diz que esta é a guerra da Rússia e tem de ser a Rússia a pagá-la. Uhum. Portanto, os ativos financeiros russos, que estão, obviamente, digamos, depositados em instituições financeiras, digamos, em bancos da União Europeia, estão na primeira linha, digamos, para esse esforço financeiro. Agora, é natural que essa ajuda, e estamos a falar, enfim, de um montante muito significativo, no total, como ainda há pouco referi, aliás, a Presidente da Comissão Europeia referiu, são até agora cerca de 170 mil milhões de euros.
não se vai conseguir apenas com os ativos financeiros russos, Uhum. honestamente. Portanto, tem de haver um esforço muito grande, quer da parte do orçamento da União Europeia, quer, obviamente, digamos, também da parte, e obviamente, digamos, do acordo dos vários Estados-membros. Porque isto remete-nos para outra questão, e essa questão que coloca é também, tal qual como a primeira, muito pertinente, porque vai nos fazer pensar que tipo de orçamento é que a União Europeia quer ter, por exemplo, para o pós-2027. O atual orçamento, ele foi aprovado para responder muito à pandemia do Covid-19. Agora, passado, digamos, a fase da pandemia, portanto, e passada efetivamente as exigências que foram decorrentes dessa mesma pandemia, a União Europeia teve a responder, digamos, a uma situação que manifestamente, digamos, poucas pessoas estariam à espera, que era efetivamente, digamos, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Parece-me um orçamento relativamente reduzido, relativamente, digamos, estreito, para um esforço que está a ser feito, para um esforço financeiro que está a ser feito de uma forma tão ampla. É óbvio que quando nós estamos a falar dos 170 mil milhões de euros que a Presidente da Comissão Europeia referiu, uma parte, obviamente, vem do orçamento da União Europeia, mas uma parte substancial vem também dos Estados-membros. Nós estamos a falar de ajuda financeira e estamos a falar de ajuda militar. E todos nós sabemos que essa ajuda militar passa por carros de combate, passa inclusivamente, digamos, por apoio técnico, que em muitos casos não é dado, obviamente, diretamente pela União Europeia, é concedido, digamos, através da cooperação com os Estados-membros, nomeadamente com a França, nomeadamente, digamos, com a Alemanha, têm sido, inclusivamente, digamos, esses os principais países que têm apoiado o esforço de guerra da Ucrânia. Agora, para o contribuinte que, quando ouve referir que uma parte desse esforço está a ser, digamos, suportado pelos ativos financeiros russos, sem dúvida nenhuma são boas notícias, não é? Porque para todos os efeitos sabe-se, conhece perfeitamente, digamos, a exiguidade, o orçamento da União Europeia é relativamente, digamos, reduzido para um esforço efetivamente tão grande que tem de ser feito, nomeadamente numa altura quando os Estados Unidos deixam inclusivamente de colaborar, deixam efetivamente, digamos, de participar nesse esforço, como anteriormente fizeram com a administração Biden. Portanto, o esforço que vai ser pedido à Europa, o esforço que vai ser pedido à União Europeia, com esta, entre aspas, ausência dos Estados Unidos, ou com esta menor intervenção dos Estados Unidos, vai ser seguramente, digamos, muito maior. E, portanto, seja através dos ativos financeiros russos, seja efetivamente, digamos, através de outras fontes de financiamento, todas elas vão ser necessárias, digamos, para este apoio à Ucrânia. Muito obrigada. Alexandre. Sì, questa è una questione fondamentale donde, verdade seja dita, a von der Leyen já obteve algum resultado importante, que era a reserva do fundo SAFE e 150 mil milhões, setor privado e setor público, que é um fundo separado do orçamento da União Europeia, que não vai influenciar as negociações para os próximos fundos dos 7 anos. Agora, sobre os ativos russos, estava ainda aí parado e a von der Leyen não estava a falar ao Parlamento, estava a falar aos Estados-membros, porque onde não há unanimidade em utilizar estes fundos é por lado dos Estados-membros. Uhum. A von der Leyen estava a falar ao Conselho nesta área, que depois, quando respondeu, deixou cair a questão, não entrou no mérito do problema. Assim como, quando estava a falar da suspensão do acordo com Israel, estava a falar aos Estados-membros, porque aí também não há nenhuma unanimidade que possa consentir a tomar decisões. E esta é, eu acho também, uma parte que a von der Leyen não quis tocar, não quis mencionar, mas é a absoluta necessidade, mencionou, mas en passant, uma absoluta necessidade de uma reforma das instituições da União Europeia para eliminar, pelo menos em relações exteriores, a unanimidade que está a paralisar a nossa ação externa. Isto acho é um ponto que ela já tinha bastante tópicos de grande dificuldade. Vimos depois como tratou a questão do Green Deal, como tratou outros assuntos, para entrar também nisso, mas efetivamente é o ponto crucial nesta área das relações exteriores. Aproveitando aqui o mote e para esta questão da segurança
e da defesa. Eu acho que aqui também o discurso reforçou aqui a ideia para uma Europa mais autónoma e em matéria de segurança e defesa, e como já bem aqui falou o Alexandre do programa SAFE, e temos também o Prontidão 2030 que vai dar aqui, vai mobilizar até 800 mil milhões de euros em defesas. E a Presidente também reforçou aqui a ideia de que nós temos que assumir a responsabilidade da nossa própria segurança. Isto também aqui representa, e ela própria disse que 19 dos Estados-membros já tinham utilizado aqui esta questão do pedido de ajuda do SAFE, ou do programa SAFE. Isto representa aqui uma mudança estrutural da União Europeia, não só na vontade política, mas também na vontade de passarmos à ação. E começo por si, Alexandre, para darmos continuidade ao que estávamos a falar. Ma justamente, esta é uma segunda revolução, ou seja, de comunitarizar a dívida, coisa que foi feita pela primeira vez no Covid. Abriu-se uma porta pequena que devia ser limitada no tempo, mas agora vemos que também os alemães, que eram, e em geral os nórdicos, que sempre foram contrários a esse tipo de iniciativa, agora aceitaram também pela defesa. Isto justifica perfeitamente a atitude geral na Europa e voltamos lá às primeiras palavras da von der Leyen. É uma reação adequada a uma situação efetivamente de ameaça. Sim, bom, acho que terminei. Obrigada, professor Nuno. Bom, esta questão, nomeadamente isto insere-se nessa observação que está a fazer, insere-se no plano REARM Europa, prontidão, enfim, para não ferir, digamos, os ouvidos mais suscetíveis. Em vez do REARM ficou prontidão 2030, e então temos um bolo global, digamos, um valor global de 800 mil milhões de euros. Agora, francamente, desses 800 mil milhões de euros, uma pequena parte, e uma pequena entre comas, entre aspas, obviamente, é que será, obviamente, digamos, através da emissão de dívida conjunta, os tais 150 mil milhões, porque uma boa parte, ou uma parte substantiva, vai ter de vir dos orçamentos nacionais. Uhum. Do orçamento do Estado português, do orçamento do Estado italiano, do orçamento do Estado espanhol. Há uma parte significativa que tem efetivamente vindo dos orçamentos nacionais. E é aí que está efetivamente, digamos, peço desculpa pelo termo, a situação mais difícil e mais complexa que a União Europeia neste momento atravessa, que é esta entropia. Porquê? Porque se em algumas matérias, nomeadamente a parte da política comercial, é possível efetivamente, digamos, tomar-se decisões, por exemplo, por maioria simples, nestas matérias, ou, por exemplo, enfim, até quando analisamos, por exemplo, os acordos comerciais que estão a ser negociados com o Mercosul ou que estão a ser negociados com o México, que requerem, obviamente, digamos, a unanimidade. Mas nestas matérias específicas, obviamente, digamos, aqui também é requerida a unanimidade, o que gera, efetivamente, por parte da União Europeia, um certo imobilismo. Veja-se, por exemplo, a situação de expediente, que muitas vezes tem sido arranjado a 27, que é pedir, entre aspas, à Hungria que saia da sala, então para os outros países votarem por unanimidade. Portanto, esta situação que se põe, obviamente, e que exige uma reforma das instituições da União Europeia, dificulta muito este problema. A questão do SAFE é importante, que o SAFE é o acrónimo, não é? Que é um instrumento, efetivamente, digamos, da ação para a segurança da Europa. É isso que, efetivamente, digamos, o acrónimo quer dizer, instrumento da ação para a segurança da Europa, daí o acrónimo em inglês SAFE, não é? Vai efetivamente, digamos, mobilizar uma verba muito significativa. Esta semana mesmo já se sabe, digamos, como é que vão ser feitas as divisões desses 150 mil milhões de euros. Portugal, só a título de exemplo, e uma vez que estamos em Portugal, ficará com cerca de 5,8 mil milhões de euros, em termos de empréstimos, 5,8 mil milhões de euros. Agora, continuo a referir, para aquilo que é necessário fazer em termos de segurança e defesa, peço desculpa pelo termo, como me referi há pouco, são apenas gotas de água. Não estamos a falar de gotas de água. Vai ser necessário, efetivamente, um esforço financeiro muito maior. E se
como referiu e bem, se a segurança e defesa da Europa ficará, sobretudo, nas mãos dos europeus, e se esses europeus, ao mesmo tempo, são Estados-membros da União Europeia, mas também são membros da NATO, e enquanto membros da NATO vão efetivamente fazer um esforço financeiro muito grande para atingir numa primeira fase os 3,5% do PIB e depois 5% do PIB em gastos, em investimentos na defesa, veja-se efetivamente, digamos, os valores que estamos aqui a falar. Portanto, eu saúdo claramente este instrumento, o SAFE, o instrumento, digamos, da ação para a segurança da Europa. Os 150 mil milhões de euros é uma verba significativa. Reparem só, nós estamos a falar de 150 mil milhões de euros de financiamentos, de empréstimos no âmbito do SAFE. A Presidente da Comissão Europeia referiu que só para a Ucrânia, ainda há pouco eu estava a dizer isso, em ajuda financeira e em ajuda militar já foram investidos, já foram transferidos cerca de 170 mil milhões. Aqui conseguimos perceber, efetivamente, digamos, esta desproporção, não é? Portanto, o que há a fazer é, sem dúvida nenhuma, um primeiro passo, é um primeiro passo importante. O facto de haver acordo entre os 27 Estados-membros para se avançar, digamos, para este empréstimo, para este financiamento, também me parece relevante. Agora, é bom não esquecer que nas decisões mais importantes que vão ser tomadas, quer em matéria de segurança e defesa, quer proximamente em termos do orçamento plurianual, no pós-2027, não é? 2028 a 2034, nós vamos ter divisões muito grandes, muito acentuadas, digamos, no interior da sala. E já não são apenas a Eslováquia e a Hungria que têm posto estas reservas todas em matéria de segurança e defesa. Vão ser muitos outros países que têm necessariamente, em relação a esta matéria, posições divergentes e posições distintas. Bom. Esta falta de união, há bocadinho o professor Nuno também referiu a questão de Gaza. Esta falta de união ou de unanimidade em relação a determinados assuntos também coloca aqui a posição da Comissão difícil. A Presidente condenou aqui a situação de Gaza, as mortes, a fome, mas ainda não chegamos a um consenso quanto ao nosso papel. A própria Presidente referiu que há países que já estão a ajudar por iniciativa própria e há até alguns que já reconheceram o Estado da Palestina, mas nós, enquanto União Europeia, ainda não tomamos uma posição. O problema está nesta falta de união dos Estados-membros para dar uma resposta conjunta. Alexandre? Sim, não existe uma posição comum, então, como estava a dizer antes, quando a von der Leyen fala, há medidas que a Comissão pode tomar autonomamente, suspender a ajuda pode tomar autonomamente. Há medida que devem ser aprovadas pelos Estados-membros e ser aprovada por unanimidade. O acordo com Israel, o acordo de associação com Israel é um acordo que prevê um capítulo político e um capítulo econômico. O capítulo político é de competência dos Estados-membros e da União Europeia, da União Europeia é uma competência compartida, o que não acontece no caso do Mercosul, que é só a parte econômica. Então, os Estados-membros vão dever, no Conselho, aprovar uma suspensão do acordo de associação, o que eu não vejo razoavelmente acontecer brevemente. Não vejo acontecer para nada, sinceramente, porque aí nisso a von der Leyen não tem nem o apoio do seu país. Então, é muito, muito difícil que se chegue um dia a suspender este acordo. E espero de ser contradito, espero que a história me demonstre o contrário, sinceramente, mas, como disse antes, ela estava a falar dos Estados-membros, é um pouco um sinal de impotência da Comissão Europeia nesta situação. Francamente, parece-me difícil. Parece-me difícil, por isso é que eu comecei a minha intervenção precisamente, digamos, por referir umas frases fortes que foram referidas pela Presidente da Comissão Europeia. Sem dúvida nenhuma, marca posição, mas marca uma posição pessoal, porque existem, obviamente, digamos, sobre estas matérias, como sobre outras, diferenças muito grandes entre vários Estados-membros, e referiu muito bem. Por exemplo, basta ver o reconhecimento do Estado da Palestina, uns países já o fizeram, outros não, outros aguardam por uma posição conjunta, e eu pergunto, e para quando essa posição conjunta? É difícil estarmos a falar de uma posição conjunta quando vários Estados-membros já o reconheceram, independentemente dessa posição conjunta ou não.
Mas isso são sempre, digamos, as dificuldades, são sempre, obviamente, digamos, os constrangimentos de se viver numa União a 27 Estados-membros, que têm, obviamente, digamos, sobre estas matérias, posições diferentes, agendas diferentes e interesses políticos e económicos diferentes, dentro da própria Alemanha. Dentro da própria Alemanha. Aliás, basta ver o seguinte, porque me parece, obviamente, digamos, muito interessante debatermos estas coisas, até por ter também um caráter prospectivo daquilo que se vai passar nos próximos meses. Por exemplo, e é fundamental, como vimos, inclusive os recursos próprios e os recursos, inclusive, digamos, transferidos pelos Estados-membros. O próximo orçamento da União Europeia tem um valor global, ou terá eventualmente um valor global de cerca de 2 bilhões de euros, não é? Foi apresentado pela Presidente da Comissão Europeia, uma senhora alemã, não é? O primeiro país que respondeu claramente contra essa proposta de orçamento foi o seu próprio país. A Alemanha disse, efetivamente, digamos, que não se revia naquela proposta de orçamento. Portanto, basta-nos apenas, e podíamos arranjar muitos outros exemplos, mas quer dizer, basta apenas focarmos e fundamentarmos, efetivamente, esta opinião com base nestes indicadores que são relevantes. Digamos, há uma primeira proposta, que é sempre assim, apresentada, digamos, pela Comissão Europeia. O país que, de uma maneira, digamos, célere e pronta, colocou várias reservas sobre essa proposta de orçamento foi precisamente a Alemanha. Não é? Portanto, se alargarmos este campo de análise, por exemplo, à questão, como estava a referir, do Médio Oriente, encontramos efetivamente, digamos, também, e verifiquemos também, posições muito dispares e falta de consenso sobre algumas matérias, que é visível quando, inclusivamente, digamos, certas medidas, certas tomadas de posição, têm de ser tomadas por unanimidade. E necessariamente, digamos, estabelecer um compromisso, estabelecer um acordo nestas matérias tão sensíveis é particularmente difícil. E como eu referi, seguramente não se vão resumir apenas, e o apenas entre aspas, à Ucrânia, por exemplo, à questão da Ucrânia ou à questão das reservas colocadas pela Hungria ou às reservas colocadas, digamos, pela Eslováquia. Vão ser outros países também a colocar, digamos, alguns obstáculos e algumas interrogações sobre estas matérias. Portanto, o consenso nestas como noutras matérias, numa União a 27, é seguramente, digamos, mais complexo. Mas é a União Europeia que temos e é nela que vivemos e é assim que a construímos. Claro. Vamos sair aqui um bocadinho da questão da segurança e da defesa e vamos para a questão da competitividade e da economia. O Alexandre já referiu aqui a questão do relatório do Draghi, que foi apresentado o ano passado e que deu aqui um conjunto de iniciativas e identificou aqui alguns problemas em relação à competitividade europeia e, obviamente, falou aqui de duas grandes potências, os Estados Unidos e a China. Nós, perante esta crescente preponderância dos Estados Unidos e da China, nós, enquanto União Europeia, estamos na posse ou temos feito, digamos, o necessário para sermos um continente, para que o continente europeu permaneça, então, neste polo de inovação comparável a estes dois grandes competidores globais, Alexandre? Este é outro ponto extremamente importante do discurso da von der Leyen. A primeira coisa que me deixou um pouco surpreendido é que em todo este discurso de competitividade a China entrou só para dizer temos que fazer carros como os chinos. Eu achei realmente isso surpreendente, porque a indústria automobilística europeia faz 3 anos era famosa por todo outro tipo de carro com qualidade e com prestações diferentes. E a resposta que temos que produzir um carro europeu pequeno e elétrico, quer dizer, temos que fazer um carro como os chineses. Não me parece realmente que foi um dos pontos mais brilhantes. Está-se a referir ao ecocarro que a Presidente referiu. Simples, limpo, ligeiro. Exatamente. Exatamente. Eu pensei, temos que fazer um carro chinês agora. Então, anyway, sobre o informe Draghi, temos visto que o Draghi 2 vezes nas últimas 3 semanas publicamente criticou a Comissão Europeia
por falta de ação ou por retrasos na implementação do seu relatório, que propõe range enorme de medidas e obviamente não se podia avançar em todo, mas o que Draghi estava a dizer é que se avançou muito pouco. No mercado de capitais europeu praticamente não aconteceu nada. Nos fundos por empresas foram anunciados durante esse discurso, quizás o primeiro passo, discute-se sobre isso, mas concretamente não existe ainda nada. Sobre a energia, a von der Leyen anunciou estas redes europeias desde Suécia a Sicília. São todas coisas que têm que vir, que são bem-vindas, de eletricidade, de energia renovável, para eliminar a dependência de hidrocarburos russos, mas aqui vem uma grande contradição, porque, entretanto, firmou um acordo com os Estados Unidos que prevê indicativamente compra de hidrocarburos americanos em vez dos russos. As duas coisas não são incompatíveis, mas há uma pequena contradição, naturalmente. Nas telecomunicações também temos 27 mercados nacionais, não temos um mercado europeu, não se avançou e não vi nenhum passo nesse sentido. O que eu vi é relaxar a legislação sobre o ambiente, com grande joia de alguns produtores de automóveis, que de toda maneira eles mesmos dizem que não é suficiente, mas em termos de competitividade pouco foi feito. A von der Leyen anunciou muitas coisas e esperamos que são medidas que vão no caminho certo, sem dúvidas nenhuma, mas esperamos que tenha este próximo ano, onde as prioridades são muitas, para fazer passos para frente nestas áreas todas. Como repito, ela falou de indústria europeia das baterias que são fundamentais, mas não mencionou que a China controla 80% das terras raras no mundo. Ou seja, não mencionou a China em todos os discursos, senão para dizer que temos que fazer carros como o China. Essa foi uma parte que, na minha visão, faltou bastante. Quando falou de agricultura, disse que vai fazer uma campanha europeia para consumir produto agrícola europeu. Entretanto, firmamos um acordo com o Mercosul em que quem era mais oposto era justamente os setores agrícolas da Irlanda e da França. Então, outra possível fonte de disagreement ou falta de acordo internamente entre os Estados-membros. O acordo Mercosul, do qual eu até fui negociador por 4 anos, mas como as negociações duraram 25 anos, eu acho que todos os meus colegas passaram por aí na sua carreira. O acordo Mercosul vai entrar em vigor agora, uma vez que seja aprovado pelo Parlamento. Esperamos que a von der Leyen e sobretudo a Metsola consiga manter esta maioria muito pouco sólida que há neste momento, e vimos também no fogo cruzado entre Weber e a Irace do Socialista Democráticos nos comentários ao discurso de von der Leyen. Se me permite, tenho um minuto mais. Nada contra o Mercosul, mas já que estamos a falar de acordos comerciais, houve um acordo comercial com os Estados Unidos que foi criticado pela humilhação que a Europa recebeu a estas condições. Não sei se tenho bastante elementos para dar um julgamento definitivo. Não acho que foi uma humilhação, foi o que se podia conseguir na situação atual, não tendo de irritar, que esta foi a política até agora, o presidente Trump. Mas o que foi, e isto é para mim muito mais significativo e muito mais com efeitos muito mais de largo prazo, é a morte do Brussels Effect. O Brussels Effect era quando a China produzia, os americanos inventavam e os europeus regulavam o comércio e todos os produtos com os nossos estándares a que todos deviam que adequar-se. Isto, para mim, é a morte do Brussels Effect.
O acordo entre Estados Unidos e União Europeia negociou-se por 3 ou 4 anos nos primeiros 5 anos da década passada, e este acordo levou 2 meses a finalizar, e não se finalizou faz 10 anos. E agora, em 3 meses, finalizaram. Isto é porque os estándares já não contam nada, particularmente os estándares europeus. Eu sei que é uma visão bastante pessimista e negativa, mas acho que o impacto maior deste acordo foi justamente de delegitimar a União Europeia como regulador destas questões. Obrigada. Professor Nuno, duas questões para si, aproveitando aqui o mote lançado pelo Alexander. Se partilha da mesma opinião que o acordo dos Estados Unidos e da União Europeia foi o possível, e se por outro lado, se a bússola da competitividade que foi lançada também no início do mandato da Presidente von der Leyen não ajudou também aqui no tal dilema que nós temos na União Europeia para a redução da burocracia. Nós gostamos muito de regular, somos muito burocráticos, se não abrir também aqui a entrada para as pequenas empresas, para novas empresas, aqui para também a parte da inovação e da tecnologia. Essa questão levanta-me, inclusive, digamos, algumas interrogações. Portanto, sobre o acordo, ou sobre, digamos, o acordo é relativamente recente, vamos ver, efetivamente, quais são as implicações que esse acordo vai ter nos próximos anos. As primeiras, os próprios exportadores europeus já começaram a sentir na pele, digamos, a introdução de tarifas, e estamos a falar de tarifas de 15%. E a pessoa diz, não, 15%, isto 15% é relativamente pouco. É sempre o risco de compararmos efetivamente com a primeira proposta. Quando o Presidente Trump, quando a administração norte-americana, e todos nós nos lembramos daqueles discursos um pouco, digamos, ameaçadores, ou até, eu até diria erráticos, no sentido que um dia são 40%, depois já não são 40% de tarifa, já passam a ser 55%, e depois é com este país e com aquele e o outro, e depois, inclusivamente, digamos, já temos também, digamos, uma posição conjunta de vários países, nomeadamente a China, que foi, digamos, em termos, digamos, de grande poder, em termos de grande player a nível internacional. A China, verdade seja dita, foi o primeiro grande país a responder na mesma moeda aos Estados Unidos. A Europa não teve, efetivamente, digamos, essa capacidade para responder e aceita, enfim, depende das leituras, há quem olhe para o acordo como um mal menor, há quem olhe para o acordo comercial como uma humilhação da Europa. Eu prefiro, sobre esta matéria, esperar para ver. Esperar para ver, efetivamente, digamos, quais são os impactos, quais são as repercussões na economia europeia. Para já, obviamente, os exportadores europeus começam a sentir, digamos, no seu dia-a-dia, o impacto de tarifas de 15%, que efetivamente são tarifas extremamente altas. E depois dizemos, não, mas 15%, mas recordam-se que Trump referia 35%, 40%, 45%. Sim, mas isso, digamos, acaba por ser quase uma disputa comercial, quase uma disputa negocial. Na verdade, 15% é uma tarifa muito alta. Quando nós comparamos com a tarifa anterior, estamos a falar de 1, 2%. Ora, passado de 1, 2% para 15%, vejam efetivamente, digamos, o impacto que isso tem para os exportadores europeus. A questão que foi colocada sobre o automóvel parece-me paradigmática, quer dizer, parece-me muito interessante. Eu peço desculpa, mas vou utilizar um exemplo que utilizo muitas vezes como pergunta e resposta nas aulas na universidade, que é a União Europeia, portanto a Comissão Europeia, há relativamente pouco tempo, teve de tomar uma posição sobre a introdução de tarifas à importação de automóveis chineses. Todos nós nos recordamos disso, porque essa importação de automóveis chineses estava a distorcer as regras de concorrência dentro do mercado interno europeu. E como estou a referir, muitas vezes nas aulas eu utilizo isso para os alunos, para motivar e para estimular a participação, e eu pergunto-lhes, tendo a Comissão Europeia tomado uma decisão, ela ouviu os vários Estados-membros, e eu pergunto, quais são os principais exportadores de automóveis europeus? Obviamente todos nós respondemos, a Alemanha, a França, a Itália, sem dúvida nenhuma. Então eu pego efetivamente esse exemplo e digo, então e qual foi a posição da Alemanha e da França? É uma posição igual? Foi uma posição diferente? Qual foi a posição assumida? E, de facto, nesta matéria, a posição da Alemanha foi diferente da posição da França. Enquanto a França votou favoravelmente, digamos, à aplicação dessas tarifas, a Alemanha votou contra a imposição dessas tarifas.
E explica-se claramente, digamos, porque obviamente acaba por ter, efetivamente, um impacto grande na Alemanha, porque uma parte substancial da sua produção é feita na China e uma parte substancial da sua exportação dirige-se para a China e, portanto, a China iria, obviamente, retaliar em relação a esta introdução destas tarifas adicionais em relação à importação de automóveis e de baterias vindas da China. Portanto, pegando neste exemplo, França versus Alemanha, conseguimos perceber até nesta matéria, digamos, a diferença de perspectivas. Quer dizer, são ambos dois exportadores europeus, à semelhança do que se passa na Itália, sem dúvida nenhuma, mas tomaram em relação a esta matéria uma posição diferente. Não é? Uma votando contra, outra votando a favor. Outra coisa para desmistificar um pouco esta questão, tantas vezes referida pela administração norte-americana, que é a Europa está-nos a prejudicar. A Europa não é nossa amiga, pelas palavras de Donald Trump. A Europa não compra os nossos carros. Portanto, os carros americanos. A Europa não compra os nossos carros. Nós, Estados Unidos, é que compramos os carros europeus. Se nós olharmos para o déficit comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, o déficit comercial, ao contrário do que Trump refere, não é desfavorável aos Estados Unidos. Se olharmos, inclusivamente, digamos, para o agregado, ele até é desfavorável, digamos, para a Europa. Porquê? Se do ponto de vista das mercadorias, dos serviços, se quiserem, também, temos de analisar estas duas questões de uma forma abrangente. Quer dizer, se nas mercadorias transacionadas entre os Estados Unidos e a União Europeia, olhando apenas para as mercadorias, sem dúvida nenhuma, o saldo comercial é favorável à Europa. Se além das mercadorias colocarmos também os serviços financeiros, o saldo comercial é largamente favorável aos Estados Unidos. E, aliás, basta ver, por exemplo, a presença da banca norte-americana na Europa, da banca de investimento na Europa. Só por aí conseguimos efetivamente ver. Portanto, para desmistificar essa ideia, e que tantas vezes utilizada por Donald Trump, que o saldo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia é claramente desfavorável aos Estados Unidos, assim não é. É relativamente às mercadorias. De facto, a Europa exporta mais mercadorias do que importa dos Estados Unidos, mas, por exemplo, analisando a parte dos serviços, não só as mercadorias, mas também os serviços, nomeadamente os serviços financeiros, são largamente favoráveis aos Estados Unidos e muito desfavoráveis à União Europeia. Portanto, importa, e o objetivo desta iniciativa é precisamente, digamos, para analisar isso, é analisarmos com algum detalhe, com algum rigor, aquilo que muitas vezes passa, digamos, pela opinião pública, que passa pelas redes sociais e que depois, de facto, não corresponde à realidade. O aspecto que referiu, o aspecto do relatório Draghi. Com tanta coisa a acontecer na Europa, nós não nos apercebemos que o relatório Draghi já foi apresentado há um ano. Ele foi apresentado em setembro de 2024. E, de facto, ele tem razão. Um ano depois, pouco ou nada foi feito. O relatório Draghi apresenta claramente, digamos, uma necessidade da União Europeia, que é reduzir o déficit tecnológico que a União Europeia tem, por exemplo, com os Estados Unidos e com a China. E esse é claramente visível para todos. Basta olharmos, por exemplo, enfim, para os telemóveis, basta olhar, inclusivamente, para os equipamentos de alta tecnologia, e conseguimos perceber claramente esse déficit tecnológico. Se julgarmos também, por exemplo, o registro de patentes tecnológicas a nível mundial, nos 10 primeiros lugares nós não encontramos nenhuma empresa europeia. Estão empresas dos Estados Unidos, estão empresas da China, estão empresas do Japão. Não há uma empresa europeia em registro de patentes, digamos, nos 10 primeiros lugares. Portanto, conseguimos perceber claramente esse déficit tecnológico. Draghi refere, inclusivamente, digamos, que serão precisos para corrigir todas estas desfazamentos, toda esta falta de competitividade da Europa, investimentos na Europa de cerca de 800 mil milhões de euros por ano. Enfim, eu deixo a pergunta: acham possível 800 mil milhões de euros a União Europeia estar efetivamente a fazer esse esforço? É muito difícil, mas o relatório Draghi aponta claramente esse caminho. Para reduzir esse déficit tecnológico com a China e com os Estados Unidos, são necessários investimentos avultados.
É necessário, efetivamente, digamos, um mercado de capitais robusto. É necessário linhas de financiamento mais robustas. É necessário uma intervenção do Banco Europeu de Investimentos de uma forma mais significativa. Parece-me difícil. Mas volto a dizer, o diagnóstico está feito. O diagnóstico, pelas palavras e pelo trabalho de Draghi, está feito há um ano. Se ele agora pergunta à Comissão Europeia, um ano depois, o que é que foi feito, eu acho que pergunta legitimamente. Permita-me só, e uma vez que vejo que já não teremos muito mais tempo, e eu referi, mas gostaria de referir, portanto, os aspectos mais positivos do discurso sobre o Estado da União. Há um aspecto que falta, e há um aspecto que, no meu entender, devia ter sido falado. Devia ter sido falado, não obstante todas estas questões que nós estamos aqui a abordar são muito relevantes, sem dúvida nenhuma. A Ucrânia, a faixa de Gaza, todas estas questões ligadas, por exemplo, às relações com os Estados Unidos, às relações transatlânticas, são extremamente relevantes. A questão que Van der Leyen falou, a questão da habitação, de um plano europeu para a habitação sustentável, tudo isso também é relevante. Agora, há um aspecto que nós não podemos esquecer, que é, nós neste momento temos 9 países candidatos à adesão à União Europeia e que aguardam há anos, digamos, por uma resposta efetiva da União Europeia. Eu pergunto, entre esses 9 países estão, como sabemos, desde há pouco tempo, a Ucrânia e a Moldávia, para além da Geórgia também. A Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia, depois está, portanto, a Turquia, a Albânia, o Montenegro, a Sérvia, enfim, a Macedónia do Norte. Estão vários. São 9 países. Qual é a resposta que a União Europeia quer dar a esses 9 candidatos? É possível recebê-los, digamos, no seio desta União Europeia a 27, e nós já vimos, inclusivamente, digamos, com tantos problemas de natureza administrativa, de natureza logística, que exige da parte da União Europeia uma reforma das instituições. É execuível, é possível, eventualmente, digamos, a União Europeia alargar-se, já não digo a 9 países, mas receber mais 2, 3, 4, 5 países candidatos? Mas eles aguardam uma resposta. E o tema alargamento, nomeadamente, digamos, o alargamento a estes 9 países, foi esquecido. E eu acho que, efetivamente, digamos, se me dá autorização de fazer, digamos, uma observação menos positiva deste discurso do Estado da União, devia ter sido feita uma referência, claramente, digamos, ao alargamento, aproveitando, se quiser, a questão da Ucrânia, que é um país candidato, da Moldávia, que é um país candidato, da Geórgia, que também é um país candidato, mas falar para os outros países, falar para a Sérvia, falar para a Albânia, falar para a Macedónia do Norte. Era importante, efetivamente, que isso fosse feito. Alessandro, partilha desta opinião, que a questão do alargamento também foi pouco abordada no discurso sobre o Estado da União? Partilho completamente, é um tema que será essencial para a vida futura da União. Efetivamente, nos periódicos e nos discursos oficiais não se vê, não se lê nada sobre isso desde faz bastante tempo. É que bom, não é, quizás, o ponto mais vital para a Europa neste momento, onde imagino que a von der Leyen não se queira meter num discurso deste tipo, porque também aí não há unanimidade entre os Estados-membros, então se pode evitar o que vai criar conflitos e não é necessariamente obrigada a pôr no discurso, evitou, mas que é um ponto fundamental, como não há dúvidas nenhuma. Obrigada. Eu confesso que eu ainda tinha aqui mais algumas perguntas sobre temas, mas a conversa foi fluindo. Vocês acabaram também por falar aqui um bocadinho sobre questões fundamentais. Se calhar, nós já temos uma pergunta, mas eu gostava de falar de um assunto que também foi colocado, que é a questão do Estado de Direito. Antes de passarmos à questão que nos foi colocada, falou-se da democracia e dos nossos valores fundamentais na União Europeia, e referi-se novamente que há países dentro da União Europeia que infelizmente não cumprem aquilo que são as diretrizes do Estado de Direito, e por esse mesmo motivo não poderão receber os fundos comunitários. Ou acho que já se está a implementar isto no presente, mas também vai sempre continuar a implementar no futuro.
Isto será também uma chamada de atenção não só para os Estados-membros, mas também para as pessoas desses Estados-membros, para que, eu vou colocar entre aspas, obriguem, ou seja, uma chamada de atenção a esses cidadãos, para que obriguem os seus governos também a respeitar esse Estado de Direito. Podemos começar pelo Alexandre. Sim, sem dúvida é um ponto de grande atualidade desde faz alguns anos, com os governos de dois países agora. Antes do que estivesse o Donald Tusk, era também outro país que estava criando esse tipo de problema, de não aderir completamente ao que são os nossos estándares e o que por 20 anos pensamos fosse também o que devíamos exportar ao resto do mundo, convencido do nosso moral high ground, que todo o mundo havia comprado o nosso modelo de desenvolvimento. Ovviamente è un ponto fondamentale. Que mais há que dizer sobre isso? É outro ponto que, por algumas medidas, vão ser tomada em autonomia pela Comissão Europeia, outras medidas deverão necessariamente passar para os Estados-membros. Então, aí também não é um caminho simples, sem dúvidas. Obrigada. Professor Nuno. Bom, a questão do Estado de Direito é incontornável. É incontornável na União Europeia. É esse um dos requisitos, efetivamente, para ser membro da União Europeia. Não é? Tal qual como a democracia, como instituições estáveis, como o cumprimento do acervo comunitário, o Estado de Direito é absolutamente, digamos, incontornável. Agora, abriram-se, na minha opinião, precedentes que deixam efetivamente a União Europeia numa posição difícil. Porque foi referido e muito bem, não é apenas o Estado de Direito, ou os problemas com o Estado de Direito, não se resumem apenas à Hungria, ou no passado à Polónia, ou à Eslováquia. Há muitos outros casos, onde efetivamente, digamos, esse Estado de Direito, a separação clara do Poder Judicial do Poder Legislativo, digamos, se coloca de uma forma quase premente. E depois, no meu entender, e é uma opinião muito pessoal que deixo, o crescimento dos movimentos populistas, do extremismo na Europa também não ajuda esse Estado de Direito. Basta, inclusivamente, digamos, vermos, por exemplo, a situação não são apenas, digamos, nestes países da Europa Central e Oriental, mas também na Europa do Sul, perante, por exemplo, os fluxos migratórios. Por exemplo, não há muito tempo, a União Europeia aprovou o chamado Pacto sobre a Migração e Asilo. Eu pergunto, aliás, é essa, digamos, a minha função também para este debate, para lançar o debate, sobre o Pacto de Migração e Asilo. Demorou quase 10 anos a arranjar-se um consenso entre os vários países. Qual é, efetivamente, digamos, o estado de coisas atual? Recordam-se, eu recordo-me, o primeiro-ministro da Hungria, quando o Pacto sobre a Migração e Asilo foi efetivamente aprovado, a expressão dele foi referida desta maneira: mais um prego no caixão da União Europeia. Não me esqueço dessa frase. E, portanto, eu pergunto, a aplicação desse Pacto de Migração e Asilo, nomeadamente com a imposição, inclusive de sanções pecuniárias aos países que não aceitarem receber imigrantes, para que não sejam apenas os países mais afetados, a Grécia, a Itália, a receber os imigrantes, mas que também, digamos, que sejam efetivamente, digamos, repartidos e divididos nos vários Estados-membros. Chegando àquele acordo, o que é que está a ser feito posteriormente a esse Pacto sobre a Migração e Asilo? Se pegarmos por aí, vemos efetivamente, digamos, o muito que há por fazer sobre o Estado de Direito. Agora, nós percebemos claramente que a atual conjuntura, o atual contexto político, o atual contexto económico que a Europa, e peço desculpa até, que o mundo vive, não é muito favorável, digamos, à consolidação do Estado de Direito. O crescimento de movimentos populistas, o crescimento do extremismo em vários pontos do globo, basta inclusivamente, digamos, ver aquilo que se passa não só na Europa, mas também, digamos, um pouco por todo o mundo, por exemplo, na América Latina. Conseguimos perceber perfeitamente, digamos, os riscos que o Estado de Direito enfrenta. Agora,
a União Europeia, e há pouco nós referíamos isso, gosta de se apresentar a nível mundial como uma potência normativa. Uma potência normativa. Não é? Agora, para ser uma potência normativa, que é muito difícil ser, não é? Ela precisa também de, dentro do seu próprio espaço, fazer efetivamente valer os seus interesses. Ela não pode querer ser uma potência normativa no exterior, quando depois no interior acaba por não ser. Acaba por poder haver este desfazamento. Não é? Por exemplo, quando a União Europeia impõe nos acordos comerciais uma série de regras de proteção ambiental, ou quando impõe nos seus acordos comerciais com determinados países a imposição sobre os direitos humanos, ou sobre o impacto no ambiente, ela não pode, depois, no seu interior, compactuar com violações do Estado de Direito. Nesse sentido, essas violações não ficam, como muitas vezes a espuma dos dias faz passar, não ficam apenas pela Hungria, pela Polónia, não ficam apenas por aí. Basta, inclusivamente, vermos um pouco o que está a acontecer, digamos, por toda a Europa, nomeadamente quando há eleições em determinados países, com o crescimento de movimentos populistas, de movimentos extremistas, e o que isso traz, efetivamente, para esta discussão. Como disse, basta analisar a dificuldade que foi de estabelecer um pacto sobre migração e asilo e depois o que foi feito até à data. Muito obrigada. Alexandre, queria acrescentar alguma coisa? Sim, queria acrescentar alguma coisa. Agradeço o professor porque as suas primeiras palavras sobre Estado de Direito fez-me lembrar que durante o discurso da von der Leyen, justamente quando ela estava a introduzir este argumento, as câmeras deram a volta para todo o Parlamento e viu-se que o ECR e o Patriots for Europe estavam quase vazios. Mas eu pensei, esta da von der Leyen era exatamente para esse setor do Parlamento, que são também os que estão a propor a segunda moção de voto de confiança em um mês ou em um mês e meio. Era só este o comentário. Muito obrigada. Como já estamos a ultrapassar o nosso tempo, temos aqui uma pergunta no chat que eu vou ler. De que forma é que o discurso sobre o Estado da União da Presidente da Comissão Europeia constrói narrativas de legitimidade, identidade e prioridade política, e como estas estratégias discursivas refletem a atual conjuntura geopolítica e os desafios internos da União Europeia? Professor, posso começar por si. Bem, é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que me obrigava a estar aqui, seguramente, digamos, mas terei todo o gosto. Ela ainda continua, se quiser eu até posso ler o resto. Então são duas perguntas separadas. Porque de facto a questão é interessante, a questão da legitimidade é importante e é interessante, mas obrigava-me, obviamente, digamos aqui, a uma reflexão mais alargada, que terei todo o gosto depois de fazer, noutras ocasiões, se assim quiser. A questão da legitimidade é fundamental. Aliás, eu não sei se todos já recordam, as eleições para o Parlamento Europeu são relativamente recentes. Eu falo relativamente recentes, quer dizer, as primeiras eleições estamos a falar, digamos, no final da década de 70, depois no 80, por aí fora. Porque o déficit que, por exemplo, muita gente aponta à União Europeia e à Comissão Europeia, e diz, mas a Comissão Europeia está a legislar com a confiança de quem? Está efetivamente a tomar medidas, mas ela não foi legitimada, digamos, não existe um governo europeu. Isto é sempre, digamos, quase uma narrativa subjacente, digamos, à construção europeia. De facto, não existe um governo europeu. Voltando aqui à questão das relações transatlânticas, todos nós nos lembramos, digamos, naquela época, digamos, mais difícil, naquela época que tem paralelo, tem, inclusive, com os dias de hoje, com a intervenção militar, portanto, no Golfo, com a guerra do Golfo, e quando perguntavam ao então presidente dos Estados Unidos se tinha consultado os seus aliados, e ele diz, não, mas quando eu telefono para a Europa, falo com quem? Quando eu ligo para a Europa, quando eu telefono para a Europa, falo com quem? Quem é que fala em nome da Europa? Não é? É importante nós termos essa noção. Claro que com a reforma das instituições, enfim, com algumas adaptações, nós temos agora, desde há alguns anos, o alto representante para as relações externas, que poderá ser, entre comas, o Ministro de Negócios Estrangeiros. Temos a Presidente da Comissão Europeia, que é o órgão executivo, sem dúvida, mas depois temos o Conselho Europeu, são os 27 Estados-membros.
E depois temos um órgão, sem dúvida nenhuma importante, uma instituição importante, o Parlamento Europeu, sim, legitimado, digamos, pelo voto popular, não é? Mas essa falta de legitimidade, muitas vezes presente e muitas vezes, inclusivamente, digamos, apontada à União Europeia, é, inclusivamente, digamos, uma questão recorrente. Portanto, várias vezes se refere efetivamente isso. Mas a construção da União Europeia decorre muito daquilo que foi feito ao longo, digamos, dos anos e ao longo, efetivamente, deste período de integração. Ela começa essencialmente por ser, a Comunidade Económica Europeia começa por ser um projeto económico, depois assume-se claramente como um projeto político, sem dúvida nenhuma, com a criação do euro, para além do ponto de vista económico, tem também uma projeção política. Mas a questão da legitimidade ou não da legitimidade é uma questão que a União Europeia tem de viver com ela. Não existe um governo europeu. Eu acho que isso, enfim, para mim, que sempre acompanhei com muito interesse o processo de integração europeia, é sobre estas matérias, que fiz uma tese de mestrado e depois fiz uma tese de doutoramento, enfim, gosto muito destas matérias, mas o perceber o processo de integração europeia passa também por aí. Estamos a falar de uma Europa das nações, estamos a falar efetivamente, digamos, aliás, o mote da Europa é unida na diversidade. Nós temos, inclusivamente, digamos, várias línguas, temos vários alfabetos. Portanto, a questão da legitimidade, e eu, no meu entender, se formos olhar apenas estritamente, digamos, ao voto popular, sim, o Parlamento Europeu tem essa legitimidade, mas a Presidente da Comissão Europeia, escolhida e votada pelo Parlamento Europeu, também tem toda essa legitimidade. Porque é escolhida maioritariamente pelos deputados que foram eleitos. Agora, nós não podemos comparar, e aliás isso é uma questão também interessante e eventualmente, digamos, para novas abordagens, e quem vem, por exemplo, de fora, e eu tenho também, inclusive, contacto com muitos estudantes que vêm da África, que vêm da América Latina e chegam à Europa e pensam efetivamente, então, dentro da Europa, fazem algumas analogias com os Estados Unidos. Ora, essa analogia não é possível. Aliás, e não é possível, até, por exemplo, tendo, por exemplo, a ideia do que é, ou de como é que funciona o Banco Central Europeu. Quais são as funções que o Banco Central Europeu tem? São as mesmas funções que a Reserva Federal norte-americana tem? Não. O orçamento que o Banco Central Europeu gera é o mesmo, ou tem alguma semelhança com a Reserva Federal norte-americana? Não. A Reserva Federal norte-americana tem poderes, efetivamente, para intervir de uma forma muito mais célere, muito mais robusta na economia norte-americana, e o Banco Central Europeu tem esses poderes? Não tem. Portanto, a construção da União Europeia foi feita desta maneira. Ela é diferente, é substancialmente diferente da realidade que encontramos do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. Basta olharmos para o papel interventivo, para o poder que tem a Reserva Federal norte-americana e, por exemplo, para o poder que não tem o Banco Central Europeu. Basta, inclusivamente, digamos, pensarmos também, dentro deste âmbito da legitimidade, a questão relativamente recente, nos primeiros anos, nas primeiras décadas, só mais tarde é que foram realizadas as primeiras eleições para o Parlamento Europeu, precisamente, digamos, para legitimar este tipo de decisões. E, portanto, quando nós votamos para o Parlamento Europeu, sabemos que efetivamente estamos a escolher deputados que, dentro do hemiciclo de Estrasburgo, vão efetivamente, digamos, depois escolher, digamos, os comissários e a Presidente da Comissão Europeia. Agora, não é um tema que não está longe de estar esgotado, é um tema que terá sempre, obviamente, digamos, questões importantes para referir, mas volto a referir, digamos, a construção da União Europeia, com 27 Estados-membros independentes, com 24 línguas oficiais, com vários alfabetos. A Europa das nações é claramente, digamos, como diz a própria marca da Europa, unida na diversidade. E a diversidade é grande. É grande em termos de linguística, é grande em termos de desenvolvimento económico, é grande em termos culturais, é grande em termos religiosos, enfim, há várias questões que devemos efetivamente ter em conta. Alexandre.
Não acho que tenho muito a acrescentar do que já disse o professor. Estou perfeitamente de acordo que a questão da legitimidade é importante, que não é simplesmente o ato de votar que confere legitimidade. Hemos visto eleições nos Estados Unidos, onde quem perde tem mais votos do que quem ganha, mas os americanos confiam nesse sistema. Então, muito bem que a legitimidade vem se o cidadão confia, tem confiança no sistema em que está a operar. Que esta confiança esteja a crescer na União Europeia ultimamente é normal, baixo de uma ameaça externa, é normal que isto aconteça. A confiança na legitimidade da von der Leyen não parece crescer muito, justamente porque as sondagens do cidadão europeu dizem que mais da metade gostaria que ela fosse de volta para casa. Mas isto é só um aspecto de um tema extremamente complexo, que já são 16h20 e não temos tempo para tratar hoje, porque às 16h30 tenho uma reunião. Desculpe-me. Não, faz. Então eu vou começar, nós temos uma outra pergunta, eu vou começar já por si. Não sei se, sim, a pergunta. O cidadão diz, de facto, o alargamento de 10 países foi brutal, pois alguns deles não estavam preparados para isso. E agora estamos a ver o erro dessa questão. Casos como a Hungria e a Eslováquia estão a colocar em causa os nobres objetivos da UE. Percebe-se a necessidade de integrar os novos países saídos do jogo da União Soviética, mas agora estamos a pagar por isso. Será que vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades? Quando falamos de Hungria, falamos de Eslováquia, estamos a falar de governos. Os governos cambiam, normalmente. Quando as eleições não são como as de Hungria, mas isso não tinha que dizer, desculpe. Não, os governos cambiam e, quizá, daí a 3 anos já não temos este problema. Agora que houvesse uma oportunidade única de alargar a União Europeia com países que hasta 10 anos antes estavam no bloco da União Soviética, isso não podia se perder, é óbvio, realmente é óbvio. Professor Nuno, peço um breve comentário também para depois termos tempo e oportunidade de nos despedirmos todos. Sem dúvida, portanto, eu julgo que a questão do alargamento, e só contextualizando o alargamento aos países da Europa Central e Oriental, decorreu numa dupla fase. Primeiro, a primeira parte em 2004, não é? E depois em 2007, portanto, que estavam ligeiramente atrasados em relação, digamos, aos outros, e depois em 2007, portanto, com a adesão da Roménia e da Bulgária. Portanto, esse grande alargamento à Europa Central e Oriental. Eu acho que na União Europeia, na altura, foi tomada a decisão certa. E, aliás, eu hoje penso, inclusivamente, digamos, 20 anos depois desse alargamento, não é? 2004 e 2007, portanto, cerca de 20 anos depois desse alargamento, o que é que seriam para esses países, que fazem muitos deles fronteira com a Ucrânia, okay? Estamos a falar, o caso por exemplo, da Chequia, o caso da Polónia, o caso da Eslováquia, enfim, podemos da Roménia, podemos arranjar noutros países. Como é que esses países se sentiriam perante a situação que está a ser vivida pela Ucrânia, se não fossem Estados-membros da União Europeia? Portanto, eu acho que era um imperativo, para todos os efeitos, para a União Europeia, a união, digamos, de todos os países europeus, precisamente como foi referido, porque esses países tinham estado na órbita da soviética, tinham estado, inclusivamente, digamos, muito dependentes de Moscovo, parecia-me claramente, digamos, que essa resposta da União Europeia só podia ser essa. Foi, efetivamente, digamos, um alargamento difícil. Esses países tinham, em relação à média da União Europeia, um atraso muito grande. Verdade seja dita, também em termos económicos, muitos deles já ultrapassaram a média da União Europeia. Veja-se o caso, por exemplo, da Chequia e da Polónia. Não é? Mais tarde, portanto, o primeiro alargamento é dado em 2004, o segundo em 2007, à Roménia e à Bulgária, que tinham um atraso considerável em relação aos anteriores, mas foi um imperativo histórico. No meu entender, ainda bem que aconteceu, trouxe à União Europeia, digamos, problemas acrescidos, sem dúvida nenhuma, mas também deu à União Europeia, digamos, uma dimensão quase continental. Portanto, e parece-me, efetivamente, para esses países, eu pergunto, se esses países não se tivessem entrado na União Europeia em 2004 e em 2007,
qual seria a sua situação agora perante esta invasão da Ucrânia? Sentir-se-iam seguramente, digamos, muito mais fragilizados, muito mais ameaçados, não é? Basta, inclusivamente, ver aquilo que está a passar, por exemplo, quer na Polónia, e como a Polónia está a reagir, digamos, a esta situação, quer também, por exemplo, aos países bálticos, que nós estamos agora a esquecer apenas, digamos, estes países, que estamos a referir a Chequia, estamos a referir a Eslováquia, estamos a referir a Hungria, e os 3 países bálticos, que faziam parte da União Soviética, a Estónia, a Letónia e a Lituânia. Vejam efetivamente como é que eles sentem esta ameaça da Rússia, porque já fizeram parte, efetivamente, da Rússia. Vejam que são os primeiros, efetivamente, a sentir as dores, peço desculpa pelo termo, da Ucrânia. Portanto, esse alargamento de 2004 e de 2007, no meu entender, foi um imperativo histórico. A União Europeia alargou-se, trouxe problemas acrescidos, trouxe problema da reforma das instituições. É mais difícil, criou mais entropias, criou mais constrangimentos. Mas eu acho que a União Europeia esteve mais uma vez do lado certo da história e não do lado errado da história, ao alargar-se a esses países. Muito obrigada. Vamos então dar por concluída esta nossa sessão de análise ao sorteio, porque também já ultrapassamos aqui muito o nosso tempo. Em nome do Aeroporto de Madeira, gostava de agradecer a todos pela participação e também pelas questões que foram aqui colocadas. Agradecer ao Alexandre Palmero e também ao professor Nuno Gama de Oliveira Pinto, pela presença, pelas reflexões e também pelas perspectivas que enriqueceram aqui o debate e ajudaram a fomentar uma maior compreensão sobre estes desafios e sobre as prioridades da União Europeia, também aproximando aqui os cidadãos então destas temáticas. Resta-me agradecer, desejar-vos um resto de uma boa tarde e lembrem sempre, em setembro existe o discurso sobre o Estado da União. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Excelente.